Lendas antigas, mitos e religiões de todo o mundo falam de deuses e anjos, não sempre no sentido espiritual, mas seres reais de carne e osso interagindo com a humanidade muitas vezes. Dessas culturas antigas tinham vasto conhecimento de matemática e astronomia, atribuindo sua conhecimento como sendo pendurado nos deuses, que eram esses seres semelhantes a deuses conhecidos por alguém. Das civilizações mais antigas, os sumérios como os Anunnaki, exploraremos os mistérios ao redor do Anunnaki e busca por respostas ocultas no novo episódio são bem-vindos. A civilização suméria que emergiu há mais de 6.000 anos a partir da pedra. A idade é acreditada com mais de 100 dos primeiros avanços para um moderno sociedade, incluindo agricultura, ciências, medicina, matemática, leis da realeza, tribunais, chamadas de juízes e essencialmente todos os aspectos da sociedade que foram essenciais para o seu desenvolvimento. Mas como uma civilização como essa se tornou tão avançada do nada é possível que eles tenham sido mantidos por outro extraterrestre mais avançado. Afirmativo, o que foi o seu propósito e a motivação para criar a humanidade considerada a civilização mais antiga do mundo. A civilização do sul da Mesopotâmia, da antiga Suméria, surgiu por volta de 3.000. 4.000 AC, eles deixaram para trás evidências valiosas de sua sociedade avançada, incluindo montados em tábuas cuneiformes feitas de argila e pedra que eles inventaram usando um formato de cunha estilista para imprimir símbolos em tablets de argila úmida. Seu sistema de escrita permitia informações a ser preservado por muito tempo. A decifração das tabuinhas cuneiformes mostrou-se difícil em março de 1843. No entanto, milhares de tabuinhas foram descobertas em um palácio azeri, fornecendo evidências cruciais de uma antigo reino. Dentro de uma década, as ruínas da capital suméria, York, também foram descobertas. Aqui os pesquisadores encontraram um cigarro com menos tabuinhas cuneiformes e tumbas adornadas com ouro, mas o que é interessante é que as tabuinhas cuneiformes encontradas no local revelam mais do que apenas evidências de uma civilização antiga. Eles apontam para descrições de um grupo de seres divinos conhecidos como Anunnaki ou a descendência principesca de Deus que, de acordo com Supremas, esses seres possuíam imenso conhecimento e poder além. A capacidade humana e sua origem permanecem um mistério para os arqueólogos, sugerem as tabuinhas sumérias. A possibilidade de origem extraterrestre para os Anunnaki que desempenharam um papel significativo. Papel no desenvolvimento das civilizações que eles foram responsáveis pela engenharia genética. A raça humana conforme vista na lista de reis sumérios contendo nomes de reis que viveram centenas anos levando os pesquisadores a especular sobre a presença de genes extraterrestres. A lista de reis sumérios é talvez um dos textos antigos mais importantes que perfeitamente descreve uma época na história em que literalmente deuses governaram por milhares de anos após o a realeza desceu do céu. A realeza estava em Eridu em Árida. Lilin tornou-se rei. Ele governou por 28.800 anos, uma jarra barulhenta governou por 36.000 anos, eles cavalgaram por 64.800 anos. Um dos detalhes mais interessantes sobre a lista de reis sumérios é o fato de que os primeiros lista descreve 8 reis que governaram a Terra por um total de 241.200 anos desde o original. A realeza desceu. Torna extraterrestres ancestrais. Alguns acreditam que esta pergunta foi respondida há mais de 35 anos, em 1976, deixaria. Sitchin publicou o livro O 12º Planeta revelando sua interpretação dos Anunnaki. Divindades Sitchin acreditavam que os deuses sumérios eram extraterrestres que pousaram na Terra há mais de 450.000 anos atrás, criou os humanos e desempenhou um papel em sua queda durante uma grande enchente. Mas por que os Anunnaki visitaram a Terra e criaram os humanos de acordo com a hipótese de Sitchin? Veio à Terra para extrair ouro e criou humanos para realizar a tarefa. Esta teoria é controversa, mas fornece evidências de que os Anunnaki foram os criadores originais da humanidade. Os Anunnaki alegaram ter vindo de seu planeta Nibiru e poderiam viajar através de Stargates e buracos de minhoca. Zacarias Sitchin também afirmou que os sumérios aprenderam astrologia com os Anunnaki, o que deu uma compreensão profunda do nosso sistema solar, incluindo Vênus e Saturno, e até mesmo retratado um 10º planeta chamado Nibiru. Sitchin acreditava que Nibiru orbita o Sol a cada 3.600 terras anos e causas
Interrupções quando passa perto da Terra. Em 1983, The Washington Post relataram um corpo celeste tão grande quanto Júpiter, e a NASA reconheceu a possibilidade de um grande planeta oculto devido a efeitos gravitacionais observados em nosso sistema solar moderno. Astrônomos detectaram um 10º planeta maior que Plutão. Alguns acreditam que os Anunnaki vieram de Nibiru e criaram um escudo na Terra usando ouro para ajudar a curar seu próprio planeta. Então, quem eram exatamente os Anunnaki? O termo Anunnaki vem de Anu, o deus principal de o céu, e Anunnaki significa simplesmente os filhos de Anu, ou também pode ser traduzido como aqueles que veio do céu. As 3 figuras mais proeminentes do panteão Anunnaki são Anu e seu 2 filhos, os meio-irmãos Eliu e Enki. Anu era o deus supremo e governante dos Anunnaki. E acreditava-se que residia nos céus, supervisionando as ações dos outros deuses. Eliu era o deus de o ar e a tempestade. Ele era o filho primogênito de Anu e seu herdeiro legítimo, então seu papel na Terra era tão o executor da vontade de seu pai. De certa forma, ele era o principal governante do planeta, Enki era o segundo filho de Anu. Ele era o deus do conhecimento, da sabedoria e da criação. Originalmente, Enki era adorado como um deus de água doce e serviu como divindade Patreon da cidade de Eridu. Hoje Eridu é frequentemente considerado ser um dos mais antigos assentamentos permanentes na Mesopotâmia e talvez até no mundo. Os antigos sumérios também acreditavam que Eridu foi a primeira cidade do mundo e documentaram que a crença na lista de reis sumérios e no Gênesis Eridu. Nos tempos atuais, pelo menos 18 camadas de assentamento foram encontradas no local, então é provável que tenha sido realmente o primeiro cidade e provavelmente os residentes do príncipe Enki. Com o tempo, porém, a influência de Enki cresceu e isso considerava-se que a divindade tinha poder sobre muitos outros aspectos da vida, incluindo trapaça e travessuras, criação mágica e fertilidade. Na verdade, era Enki junto com Ninurza, o antigo símbolo da mãe poderosa que projetou geneticamente os primeiros humanos chamados Adamo. Eles fizeram isso misturando seu DNA com o do Homo erectus. Como resultado, criaram o Homo sapiens. Isso nos lembra a frase bíblica de que Deus nos criou à sua própria imagem. Inicialmente os humanos não eram capazes de se reproduzir, eles foram criados em laboratórios e usados como força de trabalho para extrair ouro, vendo como suas criações, seus próprios filhos, de certa forma, eram sendo explorado. Enki decidiu cuidar deles indo contra a vontade de Liu. Enki secretamente deu aos humanos o conhecimento de acasalamento e reprodução, e não só ele os estava ensinando o conhecimento do universo. Algumas teorias propuseram que um dos lugares favoritos renunciar foi Atlantis. Então, ao tentar proteger seus filhos, ele, com a ajuda de os arcurianos, estabeleceram a civilização Atlante, um lugar isolado onde os humanos poderiam viver livremente sem ser explorado pelos Anunnaki. Mas esse ato enfureceu Eliu, na verdade, o barro sumério. Tablet descreveu uma guerra entre os 2 irmãos. Descobriu-se que a detonação de armas nucleares no século XX não foi a primeira vez que a humanidade viu uma destruição tão terrível. Baseando-se no trabalho de Zecharia Sitchin, no livro do Gênesis, em tábuas de argila sumérias, evidências como esqueletos radioativos antigos, existe a possibilidade de um evento nuclear antigo que destruiu a civilização suméria como resultado das lutas pelo poder dos deuses. Como seu criador, o deus Anunnaki, Enki teve um relacionamento paternal com os primeiros humanos. Mas Enlil, que atuava como único comandante da Terra, ficou furioso com seu irmão Enki por estragar das linhagens Anunnaki por meio do cruzamento. Esta mudança impôs um apagão não apenas do natureza muito humana dos deuses Anunnaki, mas também do próprio passado antigo da humanidade na Terra. Há uma teoria sugerindo que 2 dos ataques de Liu contra o clã Enki e a humanidade são descritas nas histórias do dilúvio e da Torre de Babel. Seu final tentativa depois de percorrer a Assembleia dos Deuses em dedicar-se foi o bombardeio nuclear de 5 cidades da planície do Jordão, incluindo Sodom e Gomorra, o que resultou na destruição de a civilização suméria e a própria civilização dos Anunnaki na Terra, incluindo seu espaçoporto. No Sinai, os documentos da Terra contam que depois da guerra Enki foi exilado do planeta. No entanto, ele ainda continuou a ensinar conhecimento espiritual à humanidade e a ajudá-los em seu desenvolvimento. Os Anunnaki eram conhecidos na antiga Babilônia como o Senhor que carrega o significado de dragões.
ou grandes serpentes, e o deus Anunnaki, em que estava associado à Irmandade da Cobra. E era frequentemente representado por duas cobras enroladas de caduceu, um símbolo que tinha múltiplos significados. Nos tempos antigos, alguns estudiosos sugeriram que o símbolo representava a natureza reptiliana dos Anunnaki e sua suposta conexão com uma raça alienígena reptiliana, enquanto outros ligado à serpente enrolada como um símbolo da Kundalini de conhecimento espiritual e sabedoria. Curiosamente, o caduceu também é a varinha mágica carregada por Hermes, também conhecida como pensamento. O deus egípcio da sabedoria, e não apenas o caduceu de Enki, e mais tarde Hermes apresenta no topo da haste central a pinha que representa o presente de consciência Kundalini quando ativado frequentemente quando o caduceu é alado, o que significa que em nossas meditações mais profundas pode voar e acessar todo o conhecimento e ferramentas para curar outro objeto enigmático visto na arte suméria. É a pulseira que a maioria dos principais deuses Anunnaki usa. O significado dessas pulseiras é desconhecido, mas alguns acreditam que elas não foram aleatoriamente retratados e deve haver um significado simbólico mais profundo. Eles nos lembram um pouco de relógios. Mas o objeto mais intrigante do buraco dos Anunnaki é uma pinha que está sempre direcionada em relação a algo. Sabemos alguma coisa sobre as pinhas na antiga Mesopotâmia, o que eram, que se acredita representar ou simbolizar nos tempos antigos. Da perspectiva esotérica, o cone fino pode ser visto como um símbolo de iluminação espiritual, e despertar o cone divino é um símbolo que tem sido usado em muitas culturas e religiões ao longo da história, incluindo a antiga Suméria. Nas culturas egípcia e grega, a pinha às vezes era usada como oferenda sagrada ou como símbolo do divino. Por exemplo, no Antigo Egito, o cajado de Osíris, o deus da vida após a morte, era representado com um cone fino no topo. No hinduísmo, o cone fino às vezes é associado ao Senhor Shiva, o deus da destruição e transformação. Em todo o mundo, as pessoas estão interessadas na possibilidade de que seres extraterrestres tenham desempenhado um papel significativo na história da humanidade. O roubo do artefato de valor inestimável do Museu Nacional em Bagdá destaca a importância de preservar e estudar o passado para obter uma melhor compreensão de nossas origens e o envolvimento potencial de seres extraterrestres na formação de nosso destino. E, se pensarmos sobre isso, imagine o quanto os relatos históricos foram remodelados e reescritos para que a história real permanece oculta, e o que sabemos hoje nada mais é do que uma pequena parte da verdade. Que a falsificação de sua história fez mais para impedir o desenvolvimento humano do que qualquer outra coisa conhecido pela humanidade. Como nossa visão da história mudará se confirmarmos o papel dos Anunnaki na moldar a civilização humana, precisaremos reescrever nossos livros de história e, em caso afirmativo, como isso afetaria nossa compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no mundo. Não apenas o fato de que não estamos sozinhos, mas também por carregarmos um conhecimento divino sagrado em nosso DNA. Nos curvamos diante de você e agradecemos por assistirem a outro episódio de Conhecendo os Fatos. Mantenham suas mentes abertas e até nos encontrarmos novamente.